Existem armadilhas que você só enxerga quando já está dentro delas. O sistema previdenciário brasileiro foi desenhado com regras, mas essas regras mudam, se sobrepõem e às vezes trabalham contra quem mais contribuiu. Não é conspiração, é mecânica. E se você não souber como ela funciona, pode chegar aos 65 anos e descobrir que sua aposentadoria vale menos da metade do que deveria. Esse não é um vídeo sobre otimismo ou pessimismo, é sobre reconhecimento de padrões. Porque existem erros que milhões de brasileiros cometem todos os dias. Não por ignorância, mas porque o sistema nunca explicou claramente as consequências. E quando você descobre, já é tarde demais para consertar. A ideia de que basta contribuir todo mês ignora o sistema maior. Contribuir é necessário, mas não suficiente, porque o INSS não calcula sua aposentadoria apenas pelo que você pagou. Ele calcula pelo que você declarou, pelo como você contribuiu, pelo quando você decidiu parar e pela regra que se aplica ao seu caso específico. E cada um desses detalhes pode custar décadas de trabalho. Muita gente acredita que o sistema previdenciário funciona como uma poupança automática. Você deposita todo mês e, no final, recebe de volta proporcional ao que guardou. Não funciona assim. O INSS não é uma conta bancária. É um cálculo baseado em médias, ponderações, regras de transição, tetos, pisos e uma série de variáveis que se alteram conforme a sua trajetória profissional. Se você mudou de emprego, trabalhou como autônomo, ficou desempregado, voltou a contribuir, parou de novo. Cada uma dessas transições afeta o cálculo final de forma diferente. E o sistema não avisa. Ele simplesmente calcula no dia em que você pede a aposentadoria, com base no que está registrado. Se o que está registrado estiver errado, incompleto ou desatualizado, o problema é seu. Quem começou a trabalhar antes da reforma da Previdência de 2019 vive sob duas regras ao mesmo tempo. Isso não é exceção, é a norma. Toda vez que o sistema muda, ele cria uma camada nova. E quem não entende qual regra se aplica ao seu caso, acaba escolhendo errado. Foi assim com a Lei Eloy Chaves, em 1923. Foi assim com a criação do INPS, em 1966. Foi assim com a Constituição de 1988. Foi assim em 1998, com o fator previdenciário. E foi assim em 2019, com a reforma da Previdência. Cada mudança criou um grupo de trabalhadores que ficou no meio do caminho, com parte da carreira sob uma regra e parte sob outra. Os nomes das modalidades mudam. A lógica permanece. Quem não planejar, perde. E o Brasil tem uma característica única. As reformas nunca simplificam. Elas adicionam exceções. Regra de transição por idade, regra de transição por pontos, regra de transição por tempo de contribuição, mais idade mínima, regra de transição do pedágio de 50%, regra de transição do pedágio de 100%. 5 regras diferentes convivendo ao mesmo tempo. E você precisa descobrir qual delas te beneficia mais, porque o INSS não vai te avisar. Pense no INSS como uma caixa d'água que enche devagar. Se você contribui pouco, ela enche devagar. Se você contribui sobre o valor errado, ela enche pela metade. Se você para de contribuir cedo demais, ela começa a esvaziar. E quando você abre a torneira, no dia da aposentadoria, o que sai é proporcional ao que ficou acumulado, não ao que você achava que tinha guardado. O problema é que muita gente acha que a caixa está cheia, porque contribuiu por 30, 35 anos. Mas quando abre a torneira, sai um fio de água. Por quê? Porque houve vazamentos que você não percebeu. Meses sem contribuição que você achou que não fariam diferença. Salários declarados errados que você não conferiu. Períodos de trabalho que não foram registrados. E cada um desses vazamentos reduz o volume final.
O trabalhador formal brasileiro passa 35, 40 anos contribuindo. Ele confia no sistema porque segue as regras. Acorda cedo. Pega ônibus lotado. Trabalha 8, 10 horas por dia. Vê o desconto na folha de pagamento todo mês. Ele não questiona, porque acredita que está garantindo o futuro. Mas o sistema não avisa quando você está errando, só no final. E no final, quando o erro já custou anos, a resposta é sempre a mesma. As regras estavam disponíveis. Estavam. Mas nem sempre estavam claras. E mesmo quando estavam claras, nem sempre eram acessíveis. Porque a maioria das pessoas não tem tempo, nem conhecimento técnico para decifrar legislação previdenciária. Elas confiam que, se estão pagando, está tudo certo. E muitas vezes não está. A perda não é abrupta, é silenciosa. Ela acontece mês a mês, ano a ano, sem alarde. E quando se materializa, vem disfarçada de benefício aprovado. Você não perde o direito de se aposentar. Você perde o direito de se aposentar bem. Primeiro erro: contribuir sobre o salário mínimo achando que isso não faz diferença. Muita gente que trabalha como autônomo, MEI ou contribuinte individual paga o mínimo para não perder o direito. É uma decisão financeira compreensível, especialmente em momentos de aperto. Mas o que muitos não sabem é que o valor da sua aposentadoria é calculado com base na média de todas as suas contribuições desde julho de 1994. Isso significa que se você contribuiu 25 anos sobre o teto do INSS, digamos R$7.500 por mês, e nos últimos 5 anos resolveu contribuir como MEI, pagando sobre o salário mínimo, essa média despenca. Vamos aos números. Imagine que você contribuiu por 30 anos. Nos primeiros 25 anos, sempre sobre 7.000 mensais, em valores corrigidos. Nos últimos 5 anos, sobre 1.412, salário mínimo atual. A média das suas contribuições não será R$7.000, ela será puxada para baixo e de forma significativa, dependendo da regra que se aplica ao seu caso. Isso pode reduzir o valor final da aposentadoria em 20%, 30%, até 40%. E não é só isso. Se você contribuiu sobre o teto durante toda a vida e nos últimos anos caiu para o mínimo, você está desperdiçando os anos de contribuição mais recentes, justamente aqueles que deveriam consolidar um benefício maior. A conta não perdoa, e muita gente só descobre isso quando já contribuiu errado por anos. Segundo erro: não declarar todas as fontes de renda. Esse erro é especialmente comum entre quem tem carteira assinada e também trabalha como autônomo. Vamos a um exemplo prático. Você é funcionário de uma empresa, ganha R$5.000 por mês e a empresa já desconta o INSS direto na folha. Mas você também faz freelas à noite como consultor, designer, programador e ganha mais R$3.000 por mês. Se você não declarar essa renda extra como contribuinte individual, ela simplesmente não entra no cálculo da aposentadoria. Isso significa que você trabalhou. Mas para o INSS, esse trabalho não existiu. Você vai se aposentar com base apenas nos R$5.000 da carteira assinada. Os R$3.000 e extras desapareceram. E pior, se você for auditado depois, pode ter que pagar retroativo com multa e juros. Porque a Receita Federal sabe que você recebeu essa renda, ela está declarada no seu imposto de renda. Mas o INSS não recebeu a contribuição correspondente. Isso cria uma divergência que pode ser cobrada anos depois, com correção. Então você perde 2 vezes, na aposentadoria menor e na multa retroativa. Terceiro erro: parar de contribuir antes de fechar o tempo necessário. Esse é um dos erros mais comuns e um dos mais caros. Muita gente acha que, ao sair do emprego formal, pode dar um tempo nas contribuições. Afinal, está desempregado, ou virou MEI, ou está fazendo um freela aqui e ali, e decide não contribuir por alguns meses, às vezes por alguns anos.
mas o tempo de contribuição não para. Se você precisa de 35 anos para se aposentar por tempo de contribuição, cada mês sem pagamento atrasa sua aposentadoria ou reduz o valor final. Vamos ao cenário real. Você trabalhou 33 anos com carteira assinada. Faltam 2 anos para completar os 35 e se aposentar. Você perde o emprego. Em vez de continuar contribuindo como autônomo, você para. Fica 1 ano sem pagar. Quando finalmente volta a contribuir, você já perdeu 12 meses. E dependendo da regra de transição que se aplica ao seu caso, esses 12 meses podem significar 1 ano a mais de idade mínima exigida, redução do valor do benefício por não atingir a pontuação necessária, perda do direito a se aposentar pela regra antiga, direito adquirido. Quando o espaço de manobra diminui, decisões difíceis são adiadas. Quando são adiadas, o custo recai sobre quem esperou. E muitas vezes, esse custo é medido em anos de trabalho extra ou em redução permanente de renda na aposentadoria. Quarto erro: não revisar o CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. O CNIS é o histórico oficial das suas contribuições. É nele que está registrado todos os seus vínculos empregatícios, todos os salários declarados pelas empresas, todos os períodos em que você contribuiu como autônomo, todas as interrupções. Ele é a base de dados que o INSS usa para calcular sua aposentadoria. E ele pode ter erros. Vínculos que não foram registrados. Salários declarados errados. Períodos que sumiram. Empresas que fecharam e não recolheram corretamente. E se você não corrigir isso antes de pedir a aposentadoria, esses erros viram perdas definitivas. O sistema assume que o que está registrado é o correto, mesmo quando não é. Exemplo real. Uma professora de escola pública trabalhou 28 anos. Quando foi pedir a aposentadoria, descobriu que 4 anos estavam faltando no sistema. A prefeitura, onde ela trabalhou no início da carreira, não havia feito o repasse correto das contribuições ao INSS. Ela teve que entrar com processo administrativo, juntar contra-cheques antigos, pedir certidões, provar que trabalhou. Levou 2 anos para corrigir. E se ela não tivesse conferido antes, teria se aposentado com 24 anos de contribuição em vez de 28. Isso significaria uma redução de quase 30% no valor do benefício. O CNIS pode ser acessado gratuitamente pelo aplicativo ou site Meu INSS. Demora 10 minutos para consultar, mas a maioria das pessoas só olha isso quando já está pedindo a aposentadoria. E aí, corrigir demora. Quinto erro: pedir a aposentadoria sem simular antes. Existe um momento certo para se aposentar. Não é quando você acha que está na hora. Não é quando você cansa do trabalho. Não é quando um colega se aposentou. É quando os números indicam que você atingiu o melhor cenário possível dentro das regras que se aplicam ao seu caso. E isso varia de pessoa para pessoa. Às vezes, esperar mais 6 meses aumenta o benefício em 15%. Às vezes, antecipar em 1 ano reduz em 30%. Depende da sua idade, do tempo de contribuição, da regra de transição, da média das contribuições. E muita gente pede a aposentadoria no impulso. Porque já deu. Porque cansou. Porque achou que estava na hora. Mas na hora não é critério técnico. Vou dar um exemplo concreto. Um trabalhador de 62 anos, com 34 anos de contribuição. Ele pode pedir a aposentadoria agora. Vai receber. Mas se ele esperar mais 1 ano, completar 35 anos de contribuição e 63 de idade, o valor do benefício sobe 12%. São $600 a mais por mês. $7.200 por ano, pelo resto da vida. Se ele viver mais 20 anos, são R$144.000 de diferença. Tudo porque ele simulou antes de pedir. E isso não é privilégio de rico. É direito de quem sabe calcular. Conheci um senhor em Curitiba, 63 anos, que trabalhou 38 anos com carteira assinada. Metalúrgico, sempre em grandes empresas. Contribuiu certinho, nunca atrasou.
Nunca questionou. Quando foi pedir a aposentadoria, ele achou que ia receber perto do teto. Afinal, sempre ganhou bem. Mas quando saiu o resultado, o valor era 35% menor do que ele esperava. Ele foi atrás, pediu explicação. Descobriu que nos últimos 3 anos, a empresa onde ele trabalhava tinha declarado o salário errado no sistema. Em vez de R$ 4.200, constava R$ 2.800. Ele tentou corrigir. Juntou contra-cheques. Foi no RH da empresa. Mas a empresa tinha fechado as portas durante a pandemia. Não havia mais ninguém para corrigir. Não havia mais documentação oficial. O advogado disse que daria para entrar com processo, mas ia levar anos. E não havia garantia. Ele desistiu. A média das contribuições caiu. O benefício caiu junto. Ele perdeu quase 35% do valor. Não porque contribuiu errado, mas porque confiou que o sistema estava certo. Ele trabalhou 38 anos e vai receber, pelo resto da vida, como se tivesse trabalhado 25. Quando você contribui sem revisar, o erro se acumula em silêncio. Quando o erro se acumula, ele distorce a média. Quando a média é distorcida, o cálculo final reflete uma versão falsa da sua trajetória. E quando você descobre, já assinou. O sistema previdenciário não pune má-fé, ele pune desatenção. E a desatenção, na maioria das vezes, não é culpa de quem trabalha. É resultado de um sistema que não foi desenhado para ser compreendido facilmente. Porque se fosse fácil entender, menos gente erraria. E se menos gente errasse, o custo fiscal seria maior. Então o sistema se mantém complexo. E quem paga a conta é sempre o mesmo, quem confia sem conferir. Revisar o CNIS não é opcional, é obrigatório. Entre no meu INSS, baixe o extrato, compare com seus contra-cheques, confira os períodos, veja se está tudo registrado. Se encontrar erro, abra um processo administrativo antes de pedir a aposentadoria. Simular a aposentadoria também não é luxo, é estratégia. Existem calculadoras online, advogados especializados, contadores previdenciários. Vale a pena pagar por uma consultoria se isso significar receber 20% a mais pelo resto da vida. E se você tem renda extra, declare. Contribua como autônomo. Não deixe dinheiro fora do cálculo, porque esse dinheiro é seu. Você trabalhou por ele. E se não estiver no sistema, ele desaparece. Esses erros não são inevitáveis, eles são evitáveis, mas só se você souber que eles existem. Revisar os CNIs leva uma tarde. Simular a aposentadoria leva 1 hora. Entender a regra que se aplica ao seu caso leva uma conversa com quem entende. Não é sobre desconfiar do sistema, é sobre conferir. Porque quem confia sem verificar não está sendo prudente, está sendo ingênuo. E o preço da ingenuidade, nesse caso, é medido em décadas. Você não precisa virar especialista em previdência, mas precisa saber o suficiente para não perder o que é seu. Porque o INSS não vai te avisar quando você estiver errando. Ele só vai calcular, no final, com base no que está registrado. E se o que está registrado estiver errado, o problema não é do sistema. É seu. Clareza vale mais do que pressa. E quem reconhece o mecanismo cedo não precisa correr depois. Compartilhe este vídeo com alguém que está próximo de se aposentar. Pode ser seu pai, sua mãe, um tio, um amigo. Esse conhecimento pode mudar a vida de alguém que você ama. E se você ainda está longe da aposentadoria, não ignore isso. Quanto antes você entender o sistema, mais opções você terá no futuro. Deixe nos comentários, você já conferiu seu CNIS? Já simulou sua aposentadoria? Vamos trocar experiências, porque informação compartilhada protege mais gente.